Nós vamos dar início, então, a essa reunião semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Unifesp. E nós temos a honra de contar hoje com um amigo novo que eu conheci, que foi fruto dessa pandemia e da minha participação no grupo de contingência da escola. E nós tivemos vários trabalhos de colaboração, ajudou bastante a desenhar os estudos aqui do Hospital do Rim que nós fizemos com Covid. O Dr. Carlos Fortaleza, e ele torce para o Fortaleza. Ele é palmeirense, mas o primeiro time dele é Fortaleza, o segundo é o Palmeiras. Ele está todo orgulhoso agora que o Fortaleza está no topo da tabela do campeonato. Mas se não errasse um pênalti nesse fim de semana, estaríamos em segundo, à frente do Palmeiras, viu? Isso. Então, o Fortaleza ele vai falar sobre a importância dos observatórios de pandemia, né, que certamente envolve desde a identificação de potenciais focos até o acompanhamento das pandemias, repercussão da pandemia social, das pandemias, possibilidade de antecipar novas variantes. Ele é professor associado livre docente da disciplina de moléstia infecciosa da Unesp. Ele foi graduado na Universidade Federal do Ceará. Ele tem uma carreira no serviço público aqui em São Paulo bastante destacado, a Raquel conhece bem. Ele fez mestrado em patologia pela Unesp, doutorado em clínica médica pela Unicamp, e é presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. Eu queria agradecer muito para a Fortaleza e também ficar muito feliz assim, com a possibilidade desse bom encontro que nós tivemos, pelo fato de nós participarmos junto do comitê de contingência e nos tornarmos amigos desde então. Muito obrigado, assim, muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Medina. E você tem contribuído para que a gente conseguisse entrar no digital, justamente que ele está nos permitindo fazer aqui o nosso observatório. Mas eu vou fazer uma fala um pouco, ela é rápida, mas ela é um pouco mais ampla que só a questão dos observatórios. Ela trabalha exatamente sobre aquilo sobre que os observatórios estão assentados, que é o conceito de vigilância. Eu não tenho, evidentemente, nenhum conflito de interesse em relação ao tema. E a gente precisa lembrar que a humanidade viveu uma série de pandemias. Nós temos pandemias que foram totalmente disruptivas em relação ao meio social. E quando o Peter Bruegel pintou aqui esse quadro, O Triunfo da Morte, ele exatamente tentava mostrar o horror da peste negra. Então, nós temos, na história da pandemia, a peste negra, que hoje, a partir de estudos de paleogenética, se comprovou finalmente que era a peste bubônica mesmo, que havia uma dúvida, que matou só na Europa 200 milhões de pessoas. Depois tivemos os surtos imensos de varíola do século XVI, tivemos a gripe espanhola, que matou algo próximo a 50 milhões de pessoas, outra peste bubônica chamada praga de Justiniano, o HIV, que na realidade matou muita gente, mas ao longo de todas essas décadas, desde 1981, certo? Um outro retorno da peste bubônica em 1855, a praga antonina, que também foi a peste bubônica. E aqui, quando fizeram esse desenho aqui, a Covid estava só com 1,8 milhões de mortes, Mas, na realidade, agora ela está com 4,5 milhões. Então, essa setinha é para mostrar que ela precisava ser realocada, já aqui próxima, à peste antonina, que aconteceu na época do Imperador Romano Antonino. Então, isso mostra que a gente está vivendo um dos momentos dramáticos, mas evidentemente que houve coisas muito piores, porque em população muito menor do mundo, você teve a morte de 1/3 a 2/3 da população europeia. E, a qualquer momento, pode acontecer uma pandemia de novo, especialmente porque os patógenos eles estão circulando entre os animais, o meio ambiente, os seres humanos, é toda uma questão, evidentemente, de tempo. E é exatamente por isso que, que desde, na verdade, o século XIX, existem acordos entre os países no chamado Regulamento Sanitário Internacional, que foi sendo atualizado, mas cuja última edição é de 2005,
e aconteceu num período que se tinha um grande medo, se tinha um aprendizado com a SARS e um grande medo que a gripe aviária se tornasse uma pandemia. Então, o que o Regulamento Sanitário Internacional faz? Os países signatários, entre os quais o Brasil, eles se comprometem a fazer uma série de ações em conjunto, em situações mais dramáticas, inclusive com restrição de viagem, restrição de comércio, para garantir a segurança global, né, entendendo que os patógenos não reconhecem fronteiras. Né? Então, é o Regulamento Sanitário Internacional que permite que os países ajam em conjunto, diante do que eles chamam, não de pandemia, mas de emergências de saúde pública de importância internacional, o que é praticamente um sinônimo para pandemia. São situações de saúde pública que requerem que os países ajam em conjunto. No caso da SARS, os países agindo em conjunto conseguiram conter, né? Foi uma doença por coronavírus, que no final de contas foi contida com 8 mil casos e pouco mais de 800 mortes. E quando a gente fala em observatório global, a gente tem que lembrar que o mundo, de fato, não é como ele aparece nas cartografias usuais. Isso é o que se chama de um cartograma populacional. Então, quando você dá aos países o peso populacional que eles têm, você descobre que a Índia em verde, a China em cor-de-rosa aqui, enquanto que a Europa diminui absurdamente. Né? Então, essa é o número de pessoas, né, em cada país que vai dar o peso daquele país dentro da epidemiologia global de qualquer doença pandêmica. Então, é preciso ter em mente que este é o verdadeiro mapa no qual a epidemiologia se baseia. E aí eu queria falar para vocês do que é a questão da vigilância, porque, afinal de contas, o que faz um observatório? Vigilância. Embora alguns teóricos vejam diferença entre esses 4 termos que eu estou pondo aqui, eu e vários outros entendemos como sinônimos, certo? Então, aqui eu uso de forma intercambiada vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância da saúde ou vigilância em saúde pública. E o conceito dado pela própria Organização Mundial de Saúde de vigilância e eu quero que vocês atentem para isso aqui, a coleta, análise e interpretação contínuas e sistemáticas, quer dizer, o tempo inteiro, de dados relacionados à saúde, que são essenciais para planejamento, implementação e avaliação de prática. Ou seja, há um jargão em vigilância que diz que ela é informação para ação. E é exatamente isso o que ela propõe a ser. E existe um documento, nós consideramos um documento fundador, um documento importante, dos sistemas que vigiam doenças, né, de vigilância epidemiológica, que são esses guidelines do CDC, foram atualizados pela última vez em 2002, e apesar disso, não perderam a sua importância, a sua atualidade. E eles dizem que o sistema de vigilância tem uma série de atributos. Eu não vou discutir todos, apenas os que eu considero mais relevantes. Sensibilidade, representatividade, oportunidade e flexibilidade. Eu vou discutir isso aqui rapidamente com exemplos. O que é a sensibilidade? É a habilidade de não deixar passar nenhum caso, não deixar passar desapercebido casos. Ou seja, você tem que ser sensível o suficiente para não deixar que casos passem despercebidos. Nem sempre se consegue uma sensibilidade ótima numa vigilância. Mas eu vou mostrar um exemplo, certo? Quando a sensibilidade é muito importante. Por exemplo, quando você quer erradicar uma doença. Um exemplo clássico é a polio no Brasil, né? Mas também a sensibilidade é importante se você quer identificar a pandemia num estágio muito precoce. Eu quero identificar a pandemia quando existe ainda poucos casos. É importante não deixar esses poucos casos passarem, né? E conseguir uma contenção da doença de potencial pandêmico já no momento, né, em que os primeiros casos emergem. Mas voltando, né, à questão da sensibilidade, né, que é olhar com uma lupa, ver cuidadosamente ou passar um pente fino, né, para identificar os casos, vou falar do caso da poliomielite no Brasil. Então, o Brasil teve um certificado de erradicação, né, junto com as Américas, na década de 1990, embora ainda haja polio
em alguns locais na África e na Ásia, e preocupantemente no Afeganistão. Mas, voltando ao nosso tema, a gente tinha que garantir que não tinha pólio no Brasil. Então, quando começou a vacina, né, principalmente as grandes campanhas vacinais com a vacina da Sabin ou vacina oral da pólio, o número de casos de pólio, que está aqui em cinza claro, foi caindo. Mas para que a gente tivesse certeza que não tinha pólio, a gente declarou que as paralisias flácidas agudas continuavam sendo vigiadas. E por que elas continuavam sendo vigiadas, né, após a erradicação da pólio? Porque vai que a gente deixa passar uma pólio, né? A gente acha que é um Guillain-Barré, na verdade é uma pólio. Então, para garantir uma sensibilidade, um pente fino, para garantir que não passasse pólio desconhecidamente, né, todas as paralisias flácidas são investigadas para a possibilidade de ser pólio. Mais que isso, se instituiu a notificação negativa, ou seja, cada município tem que semanalmente avisar para a vigilância, olha, não tivemos suspeita de pólio. Depois disso, se instituiu a vigilância virológica em efluentes de aeroportos. Então, quando alguém diz, meu Deus, encontraram o vírus da pólio num vaso sanitário em Viracopos. Na realidade, isso só foi possível porque a vigilância está com essa sensibilidade, né, de identificar em aeroportos internacionais a presença de vírus da pólio em efluentes para marcar o risco de entrada no Brasil. Então, isso é o que eu chamo de uma vigilância ultrassensível, que não é para deixar passar absolutamente nada. É manter a alta sensibilidade o tempo, né, inteiro. Agora vamos falar, nem sempre é possível ser sensível. Vamos dizer que a gente está fazendo uma vigilância de diarreia ou quadros gripais. Mas você tem que ser representativo, né? Em outras palavras, né, nós precisamos que aqueles casos que nós conhecemos sejam uma amostra representativa dos casos totais. Quando a representatividade é importante? Por exemplo, quando a gente vai fazer amostralmente uma genotipagem, né, um sequenciamento do vírus da SARS-CoV-2, para identificar quais as variantes. Não tem como a gente fazer em lugar nenhum, você consegue fazer em 100%. Eu estou falando em lugar nenhum, né? Aqui em Botucatu, com o nosso projeto, a gente está fazendo 100%, mas somos uma cidade pequenininha, né? Isso não dá para fazer em cidades grandes. Então, na realidade, o que a gente espera é que a ponta do iceberg que a gente vê seja uma imagem, uma miniatura do iceberg inteiro, né? Essa é a importância de um estudo, de uma análise em vigilância ser representativa. E quando eu falo da representativa, né, nós temos que ter uma representatividade de qualquer amostra. Isso aqui eu mostrava para o pessoal de São Paulo, quando eu desenhei, junto com a Esther Sabino, uma vigilância de variantes para o município de São Paulo, que, dependendo, a gente tem que ter uma amostra da população, então não adianta, por exemplo, eu vou pegar só em laboratório privado, porque eu vou ter uma amostra de uma parte da população mais acima na pirâmide, né, social, então não vai ser realmente amostral. Ou, se eu tenho uma amostra só de uma região de São Paulo, aquilo não quer dizer que é representativo de São Paulo inteiro. Pior, se a minha amostra não tem um tamanho bem calculado, eu vejo um resultado como essas figuras do Obama aqui, quadriculadas, certo? Então, se eu não consigo ter todos os casos aqui, para ter o Obama inteiro, pelo menos eu tenho que ter essa segunda figura da direita para a esquerda, né, que mostra um certo quadriculamento, mas que dá para dizermos que, grosso modo, representa isso. Então, hoje eu acho que, apesar de meritória, a vigilância virológica feita pelo Butantan e pelo Adolfo Lutz não buscou ter representatividade. Isso é algo que a gente pode discutir depois. A questão da oportunidade é algo essencial em pandemias. Ela significa a capacidade de você identificar os casos a tempo de controlar a doença. E, evidentemente, ela é uma medida essencial e que faz grande diferença na proposta de um observatório de doenças de potencial pandêmico. Então, nós temos que agir, ter todos os modos para conseguir atingir um conhecimento oportuno, né? Porque as pandemias são bombas relógios, nós temos que desativar as bombas relógios, né, enquanto elas não explodem. E aqui um exemplo
É muito fácil falar, né, no dia seguinte. Aqui é um exemplo de um artigo que mostra que a Covid poderia ter sido prevista simplesmente avaliando os quadros anuais de quadros gripais, se percebesse que em 2019, já em setembro, outubro, você tinha um aumento de quadros gripais em Wuhan acima do número normal. Então, uma simples monitorização desses casos já teria permitido que se descobrisse e talvez circunscrevesse, né, a Covid e aí teríamos uma outra história. Outra questão, as buscas na internet pelas palavras SARS e pneumonia, que explodiram no final de dezembro, com os primeiros casos. Antes mesmo que a China fizesse a notificação dos casos da Covid-19, já havia, né, nas redes sociais um aumento de buscas, né, pelas palavras SARS e pneumonia, que podia ter sido utilizado também como um sinal precoce de que algo diferente ia acontecer. É claro que pode ser que com isso a gente tenha vários falsos sinais, mas esse é um princípio, né, de uma vigilância de extrema oportunidade. E, por fim, nós temos a flexibilidade. E o que quer dizer a flexibilidade? Quer dizer a capacidade de o sistema de vigilância se adaptar às mais diversas circunstâncias, escolher dados dos mais diversas fontes, dos mais diferentes modos, para conseguir fazer a sua vocação, que é a informação para a ação. Então, vou mostrar aqui a flexibilidade, né? Nós sabemos que no mundo a gente tem uma série de vírus, de bactérias que estão circulando entre os animais, o ambiente e o ser humano. Sabemos que existe um estágio pré-emergência, onde a doença ainda está em animais, por exemplo. E seria interessante descobrir e interromper aí, né? Depois existe um estágio de emergência, onde começa a ter casos mais localizados em alguns espaços, e aí a ideia é circunscrevê-los nesse espaço, e aí depois já não tem mais jeito, né? Depois nós temos a situação realmente de pandemia, em que se fala em mitigação e não mais em controle. Então, vamos pensar aqui numa doença que sobe e depois diminui. Então, nós temos aqui os sistemas usuais de vigilância, quando eles identificam os casos, né, por notificação, na verdade já tem caso para chuchu, né, já está bem difícil conseguir, né, fazer um controle. O ideal seria que, por exemplo, nós tivéssemos uma vigilância sindrômica, aquela vigilância de influenza. Aumentou o número de casos de doença tipo influenza. Vamos tentar circunscrever aqui, vamos tentar fazer medidas não farmacêuticas localizadas, mas melhor ainda seria se você tivesse uma vigilância de sinais precoces, que tanto pode ser, né, o acometimento em animais, como sinais precoces, por exemplo, aumentou a busca por dipirona no Google, na cidade de Katmandu. Então, alguma coisa está acontecendo em Katmandu, pelo menos se põe os olhos, né, naquele local. E existe aqui essa última reta vertical aqui, para dizer que depois que a doença acaba, depois que a pandemia termina, você precisa de uma vigilância pós-pandêmica. E isso também é tão essencial quanto, certo? É tão necessária quanto a vigilância pré-pandêmica, porque a pandemia também pode refluir, como nós sabemos, em diversas ondas. Então, segundo, né, a própria Organização Mundial de Saúde, você tem um período de investigação, o reconhecimento, quando geralmente se começa a reconhecer, e aí a pandemia ela começa a existir e numa situação que ela já está dificilmente controlável. Ora, para controlarmos, nós deveríamos conseguir aqui. E uma das maneiras de conseguir aqui é você identificar esses sinais que eu falei, né, a partir de ciência de dados, o aparecimento de mais referências à febre, discussões em redes sociais, discutindo febre, discutindo quadro gripal, discutindo algum sinal que possa ser identificado. Mas seria ideal que nós descobríssemos isso ainda antes, por exemplo, quando uma doença causa epizootias que podem, em algum momento, se tornar epidemias humanas. Então, quanto antes nós descobrirmos, quanto mais puxarmos aqui para a esquerda, né, num observatório, melhor a nossa chance de controlar, né, ou de prevenir pandemias futuras.
Claro, há pandemias que foram previstas quando estavam em animais e poucos humanos e não aconteceram. Uma delas é de H5N1, da influenza H5N1, que não aconteceu. Mas foi muito importante a preparação para H5N1, porque, de alguma forma, apesar da tragédia que nós vivemos com a Covid, ela nos ajudou em algumas medidas iniciais e ajudou alguns países, né, a terem situação menos trágica com a Covid. Então, pensando nisso, nós começamos a fazer um observatório logo que a Covid se anunciou no Brasil. Então, caso vocês lembrem, 26 de fevereiro foi o dia do primeiro caso identificado de Covid em São Paulo, né? Um senhor que tinha vindo da Itália. Aí, naquele dia, nós já decidimos que nós íamos fazer uma busca de dados e georreferenciados, de dados de menções à Covid no Twitter. Mas tinha todo um algoritmo, né? Se você colocasse Covid, acho que estou com Covid, kkkk, uma risada assim, isso não contava, era só situações em que semanticamente se discutia Covid com preocupação, né? E aí, o que você vê? Eu quero mostrar que as grandes buscas para a Covid, evidentemente, se concentraram no município de São Paulo, mas aí você já tinha busca em Campinas, você já tinha ali em Araraquara, você já tinha em Marília, você já tinha lá na região ali de Araçatuba, o que mostra, assim, será que a Covid já estava começando a aparecer ali? Vejam que pouco tempo depois, quando a Covid ainda era um problema principalmente da Grande São Paulo, no dia 29 de abril, o número de tweets já tinha se espalhado no estado inteiro. E eu quero que vocês vejam aqui com cuidado, vou até manter essa imagem, porque ainda não tinha havido o total espalhamento, mas isso aqui são as rodovias, os chamados eixos estruturantes. Olha aqui a Via Dutra, aqui o eixo Anhanguera Bandeirantes, o eixo Castelo Branco. Então, esses são exatamente os eixos onde se espera que uma doença dessa se transmita. Então, a partir disso aqui, que já era o nosso observatório, né, e a partir de uma rede social, Twitter, nós pudemos identificar locais que já pareciam ser locais de maior suscetibilidade. O que nós fizemos para descobrir se era local de maior suscetibilidade? Então, utilizando a geografia, aí que nós trabalhamos tanto com físicos, que são modeladores, como com geógrafos e cartógrafos da saúde, lá da Unesp de Presidente Prudente. Então, nós identificamos aqui o seguinte, isso aqui é a partir do H1N1 de 2009. Nós notamos que São Paulo, ao redor de São Paulo, existe o que se chama de uma metrópole ampliada, que tem os vértices em Santos, São José dos Campos e Campinas. Aqui a população vai e volta frequentemente, no chamado movimento pendular. Então, quando uma doença chega aqui, ela se transmite nessa área cinza aqui, como se for um tsunami. Depois disso, ela começa a pular pelos eixos estruturantes, que são as grandes rodovias, buscando as maiores cidades. Vejam aqui, esses eixos estruturantes aqui, aqui e aqui, estão exatamente naquela imagem que eu mostrei, aqui, aqui e aqui, certo? Mostrando que aqui nós ainda estávamos trabalhando em cima de dados, de previsões em cima de dados do H1N1 e de dados coletados por menções à Covid no Twitter. E aí, quando nós fizemos ainda em cima dessa análise H1N1, nós descobrimos municípios, 13 municípios no interior paulista, que são chamados de polos regionais. Esses municípios, eles são municípios que têm uma relação de liderança com os municípios ao seu redor, e esses municípios, então, seriam os alimentadores dos municípios menores. Se nós conseguíssemos conter nesses municípios, certamente conteríamos nos municípios menores. O que, aliás, tem sido visto com a nossa vacinação em Botucatu. Embora nossos controles sejam os municípios vizinhos, a gente percebeu que, com a queda em Botucatu, caíram os casos nos municípios vizinhos, muitos dos quais são municípios dormitórios de Botucatu. Certo? Então, essa hierarquia é uma hierarquia que nós já tínhamos precocemente, a partir de um observatório, imaginado que aconteceria. A flexibilidade da vigilância, poder usar, inclusive, dados de uma pandemia anterior para prever como
se comportaria aqui, no caso do estado de São Paulo, uma nova pandemia. E aqui são os casos reais. Então, vejam, aqui como imaginávamos e aqui como aconteceu, sendo o mais vermelho os casos mais antigos e os mais azuis onde teve os casos mais recentes. Esse trabalho foi feito logo no comecinho da pandemia. Ele está aqui, acabou sendo publicado só em 2021, porque é a demora das revistas. Mas ele já estava no pré-print nesse período, e a gente discutiu muito, até numa época antes do Medina entrar no comitê de contingência, a gente discutiu muito isso, inclusive para tirar uma proposta que o Estado tinha, que era de ser rigoroso com a Grande São Paulo e deixar completamente aberto o interior. E a gente convenceu de que, olha, o interior já foi, entendeu? Através dos eixos estruturantes dos municípios, polos regionais. Mais uma vez, nós mapeamos, inclusive, os voos aéreos, né, que nós temos, e existe um transporte aéreo importante, que ainda persistia nos primeiros meses da pandemia, dentro de São Paulo e para fora. E esse estudo, né, nós utilizamos exatamente essa classificação de municípios polo, que estão aqui em vermelho, também foi logo no início da pandemia, e nós temos os municípios polo em vermelho, os municípios laranja são aqueles que têm alta conexão com os municípios polo, os verdes têm baixa conexão e os azuis são chamados municípios rurais. E aí, quando a gente vê o tempo até o primeiro caso, aqui no modelo de regressão de Cox, né, no modelo, uma curva tempo-evento, a gente vê que em pouco tempo, esse que estão mais vermelho aqui são os municípios vermelhos. Em pouco tempo, todos os municípios polos já tinham casos. Um pouquinho de tempo depois, todos os municípios altamente conectados. Depois foram seguindo os municípios de menor conexão e, por fim, os chamados municípios rurais. Então, essa é uma classificação do IBGE, né? E essa classificação, ela realmente mostra que toda aquela proposta feita a partir dos dados coletados no Twitter, a partir do conhecimento da situação do H1N1, né, nós temos realmente um salto, né? A Grande São Paulo é outra história, aquele tsunami que falamos, mas depois um salto a partir dos eixos estruturantes e os municípios polo do interior. Então, não vou explicar isso aqui, é um modelo matemático bem complexo, mas só para dizer que há agora um imenso trabalho para se conseguir sinais, tanto temporais como espaciais, que sejam precoces e que permitam identificar, certo, o comportamento anômalo de uma doença quando ela progride, né, de uma doença emergente, local para uma epidemia ou uma pandemia. Outra questão importante, a qual o sistema, ou qualquer sistema de observatório tem que se moldar, é o One Health, a saúde única. Esse conceito de que a saúde ambiental, saúde animal e saúde humana não se diferenciam de fato. Elas formam um contínuo, né? E esse contínuo, de fato, é mais complexo do que esse desenho só. Pode ver, porque ele quer dizer que nós temos todo um convívio entre humanos, animais e o ambiente, mas nós temos também as intervenções em saúde, nós temos o modo, né, como nós fazemos a cadeia, né, dos alimentos na nossa sociedade. Então, tudo isso dá oportunidades de emergência de novas doenças, de novas pandemias. E um sistema de observatório precisa estar vendo isso. Então, eu vou falar um pouquinho de febre amarela. Muito antes de vocês terem febre amarela aí na Grande São Paulo, eu tive um surto de febre amarela imenso aqui no interior, aqui na minha região. E uma coisa interessante dos eventos amarílicos, né, é que antes de acontecer casos humanos, você começa a ter mortalidade de primatas não humanos, mortalidade de macacos. Então, e elas precedem casos humanos. Então, quando você tem grandes epizootias, você sabe que pode ter caso humano ali. Isso é uma recomendação para você vacinar os locais. A pergunta é, por que não se vacina logo o Brasil inteiro? Porque 1 em 1 milhão de pessoas que recebem a vacina tem um quadro grave semelhante à febre amarela. Então, você tem que pesar os riscos com o benefício da vacina. E aí, o que nós temos? Nós percebemos que antes de acontecerem os casos humanos, que estão em vermelhinho, aqui acontecem as mortes de primatas. Aqui, em 2008, quando houve uma emergência
né, no Rio Grande do Sul, de febre amarela, antes disso, já se observava mortes de macaco. Muitos desses primatas puderam ser estudados, ter suas carcaças estudadas e tinham, no fim das contas, sim, febre amarela. Então, você vê as epizootias aqui crescendo no Rio Grande do Sul, até você ver mortes de macaco em quase todo o Rio Grande do Sul. E aí tem essa questão que eu aprendi com os primatologistas, porque foi por muitos anos eu fui consultor ad hoc do programa de febre amarela do Ministério. A gente não é normal encontrar carcaça de animal morto. Por quê? Porque os animais que se alimentam de restos, eles somem com os animais mortos rapidamente. Então, quando você entra na mata e encontra carcaça de animal morto, é porque eles estão morrendo numa velocidade maior do que os animais que se alimentam dos seus restos conseguem fazê-los desaparecer. Então, o único macaco morto encontrado no meio de uma área silvestre já significa que está morrendo muito macaco ali. E é justamente essa a ideia de você fazer a vigilância, né? Eu vou mostrar aqui como uma possível epidemia na área de São José do Rio Preto foi prevenida por aquele tipo de vigilância mais antiga que eu vi, vigia antes de chegar no ser humano, vigia no macaco. Então começou a haver uma série de relatos de encontros de macacos mortos, e que nós chamamos de epizootias. Alguns desses macacos que estão aqui em amarelo são aqueles que as carcaças puderam ser examinadas e foi confirmada a febre amarela. Então, veja que as epizootias começam a ser detectadas em vários lugares. E o mais interessante é que, a partir disso, começou a se fazer vigilância de rumores de epizootia. Então, se o cara chega e diz assim, fui ali, encontrei uma porção de macaco morto, isso já é considerado, mesmo que não se encontre depois mais macacos, certo? Então, o que acontece? Em 2008, foi reforçada a vacinação de febre amarela na região de São José do Rio Preto, não houve nenhum caso de febre amarela. Então, muito provavelmente, isso foi controlado, né, a partir de vacinação em massa, cujo gatilho foram epizootias de primatas não humanos. Isso é extremamente importante. Vejam como as epizootias foram realmente se espalhando. Aqui em São Paulo, né, durante muito tempo, junto com o Marcos Boulos, a gente fazia lá no chamava-se Comitê Estadual de Doenças Infecciosas, uma vigilância das epizootias em primatas, e elas iam chegando cada vez mais próximas a São Paulo, cada vez mais próximo. Chegou em São Roque, a gente falou, gente, vai dar ruim com a Grande São Paulo. E aí houve uma grande controvérsia. A gente vacina o pessoal da Grande São Paulo, começou a morrer macaco na Cantareira. Mas a Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Se uma pessoa a cada 1 milhão de vacinados morrer, nós vamos ter 20 mortes, que talvez nem ocorram se não vacinar. Essa hesitação em vacinar foi a responsável por aquela situação terrível, aquela epidemia, né, de febre amarela silvestre na Grande São Paulo, onde nós tivemos um número imenso de casos e mortes. Vejam, mais uma vez, as epizootias, elas precedem as epidemias. Outra questão, né, que impede que você pode segurar uma doença no início, é o que se chama field epidemiology, a epidemiologia pé no chão. O símbolo dela é um sapato furado. É você poder, além do observatório, ter a corrida, né, para identificar casos. Aqui eu quero falar um pouquinho de sarampo. Sarampo, né, como os colegas devem lembrar bastante, sarampo foi sendo controlado à medida que trocou-se a vacina contra sarampo pela MMR, né, a tríplice viral, se aumentou a cobertura e, de vez em quando, se fazia uma campanha com reforços da vacina de sarampo junto com a da polio, chamada Campolio. Em 1997, foi feito no Brasil inteiro uma campanha junto polio e sarampo, mas São Paulo disse, eu não preciso. Nós, em São Paulo, não precisamos, nós temos uma ótima cobertura da vacina contra o sarampo. O resultado disso foi uma epidemia em 97, nas regiões da Grande São Paulo e Campinas, com mais de 30 mil casos, né, e eu acredito que todos vocês devem lembrar bem dessa epidemia aí, mas que foi controlada e durante anos não houve mais sarampo no Brasil. Então, nossa ideia era não deixar sarampo entrar. Pode parecer ingênuo depois do que aconteceu, né, nos últimos anos, mas era não deixar sarampo entrar.
Eu era, na época, diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado. Né? Eu trabalhei no Estado, fui diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica, fui coordenador de controle de doenças, fui superintendente da SOCEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, então sempre tive um pouco na ação. Então, em 2005, nós fomos avisados por Santa Catarina de que um empresário que tinha vindo para uma festa no Tom Brasil, aqui em São Paulo, da Portugal Telecom, ele estava com sarampo. E aí nós fomos até a casa de festas, fizemos a investigação de quem estava lá, fomos buscar quem estava lá, buscativa, pé no chão, indo atrás e vacinando quem estava lá. Eis que o pessoal de Santa Catarina lembra que um surfista, aliás, campeão mundial de surf, é um cara da Paraíba que morava lá em Santa Catarina. Ele tinha ido surfar nas Ilhas Maldivas e lá ele tinha tido um colega que tinha sido, inclusive, internado por causa de um quadro febril. Ele voltou para o Brasil, como o sarampo tem um período de incubação de 14 a 21 dias, então ele foi para o Brasil, foi surfar na Costa do Sauípe, ficou ruim, voltou da Costa do Sauípe e foi Bahia, São Paulo, Santa Catarina, no mesmo voo que o empresário. E aí, nesse meio tempo, o filho do surfista também adquiriu sarampo. Aí nós fomos informados pelo Hospital Albert Einstein de uma criança de 1 ano que estava com sarampo e eles tinham pais que eram antivacinais. Né? E aí, quando fomos investigar, ele estudava numa escola Waldorf, né? Uma escola antroposófica, onde muitas pessoas são antivacinais, e vão muito para a Alemanha, onde o sarampo não é controlado. Então, imaginamos que essa fosse a fonte. Mas uma investigação melhor mostrou que os pais, eles escondiam muito as doenças dos filhos dos avós, porque os avós não eram favoráveis à postura antivacinal deles. Então, o filho mais velho já tinha tido sarampo. E esse filho mais velho tinha ido visitar um dos avós em Santa Catarina, e com isso pegou mesmo um avião, que o empresário. Com isso, milhares de pessoas nos aeroportos foram vacinadas, impedindo que a doença ali se espalhasse. Até que aparece alguma moça que foi descrita como empresária, mas de fato ela era uma sacoleira, que não tinha pego avião, tinha vindo de Santa Catarina para São Paulo, mas para vir um local fácil de investigar, que é 25 de março. Né? Então, nós fomos investigar 25 de março, fomos no hotel onde ela tinha ficado, descobrimos que aquilo era mais de 1 mês antes, portanto, ela não poderia ter adquirido aqui em São Paulo. Uma investigação da Vigilância de Santa Catarina identificou que ela levou a mãe para tirar um raio-x e sentou ao lado do empresário. Com isso, nós vacinamos alguns milhares de pessoas e impedimos, naquele momento, uma reentrada do sarampo no Brasil, que é uma investigação de epidemiologia de campo, um modo como informação precoce pode ser sensível, representativa e oportuna, né? Ou seja, adquirida a tempo de agir. Claro que isso não impediu que o sarampo entrasse em outros lugares, né, no Brasil ao longo do tempo, e nem a grande epidemia de sarampo, né, que nós vimos, que não chegou a ser tão grande quanto a de 97, mas que nós vimos, né, aqui nos estados do Sudeste nos últimos anos. Então, voltando, né, o observatório de pandemia, ele tem que ter todos esses princípios de uma boa vigilância: sensibilidade, representatividade, oportunidade e flexibilidade, usar os dados que tiver à mão, sejam eles notificações, sejam eles conversas por redes sociais. Existe uma ampla literatura sobre isso, né? Os modos de detecção, eles têm que ter vários itens, por exemplo, a localização, o reconhecimento, a informação, né? A avaliação local, e a avaliação num nível mais elevado, né? E, inclusive, a contenção do surto. Então, existem sistemas que já trabalham com isso, existem, por exemplo, toda uma iniciativa da OMS chamada Inteligência Epidemiológica a partir de fontes abertas. Esse sistema ele tem já um conjunto de atividades. Aqui é um modelo, né, como eles fazem busca, né, em bancos de dados
para doenças de interesse, aqui, Covid, difteria, etc., também uma busca em cima de campeonatos de futebol, cidades, eles buscam tudo isso, né, em algoritmos para identificar precocemente sinais pandêmicos. Eles estão, inclusive, fazendo uma chamada, né, de experts para se juntar a esse grupo deles. Então, outra iniciativa importante, né, que é o PROMED, é um programa mantido pela Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, que, a partir de informações dos membros desse grupo, busca gerar sinais, né? E esses sinais, isso aqui é uma rede de e-mails, né, que faz com que os e-mails sejam repetidos e esses e-mails se transformam em sinais. Então, por exemplo, aqui é um mapa que eles têm com os sinais atualmente presentes no mundo. Interessante, se você clicar em algum lugar, você sabe qual é o sinal. Por exemplo, o que tem aqui na Escandinávia? Eles estão falando de síndrome hemolítica urêmica, né? Escherichia coli hemorrágica, né? na Finlândia. Você vier aqui lá na África, você vai ver, por exemplo, casos de febre amarela explodindo no Congo, né? Se você amplia esse mapa, que é uma coisa possível, aí você vai lá na Nigéria, você tem recentes relatos de cólera, de monkeypox, né, que é algo que parece varíola, mas não é varíola, certo? E, então, a partir daí você pode saber, né, o que está acontecendo em vários lugares do mundo. Aqui eu fiz uma busca chamada pólio, na última semana. Onde tem sinais de pólio na última semana? Ali naquela região da África, onde houve ebola, que é a região mais pobre da África, ali na África, no noroeste africano, e onde? No Afeganistão, né? O que nos leva a crer que em breve nós teremos pólio aparecendo em alguns outros lugares, com a quantidade de refugiados afegãos. Se eu aumento essa mesma busca para um mês, aí o número de sinais aumenta, mas continua nos mesmos lugares. Então, aí são locais de alta atividade de pólio que nós temos que nos preocupar, né, com as pessoas, por exemplo, que vêm desses locais para o Brasil. Então, qual é a nossa proposta agora? O que nós estamos desenvolvendo? É um projeto com o auxílio da JBS, né, que é o programa chamado Fazendo Bem Faz Bem, em que nós estamos montando algoritmos para detecção de palavras-chave, busca por antitérmico, por exemplo, relatos de episodias, e a gente vai buscar tanto o Google, como o PROMED, como o Twitter, continuamente, e a nossa ideia, né, nós estamos fazendo isso, está em caminho, não está finalizado, é ter um grande painel em que você escreva alguma busca booleana, aqui, alguma busca, por exemplo, eu quero saber como está a situação de Staphylococcus aureus multiresistente adquirido na comunidade. E ele mostra um mapa com sinais semelhantes a esse que você tem do PROMED, e você sabe onde no mundo aquilo está com sinais precoces, pelo menos em redes. Ao mesmo tempo, a Covid-Além tem aqui na nossa região monitorado a co-circulação de outros vírus respiratórios junto com a Covid-19, porque nós podemos, por exemplo, não é impossível ter uma pandemia de influenza imediatamente após a pandemia de Covid-19. Nós estamos muito preocupados com o cenário pós-pandêmico, né? O observatório vai existir exatamente para o cenário pós-pandêmico. Então, mais uma vez, lembrando, né, quando a gente trabalha com epidemiologia, a gente trabalha com cartogramas populacionais, que trabalha com a diversidade dos dados no mundo. E no mundo, os dados são possíveis de diversas maneiras. Além da população ser maior na Índia e na China, mas veja, as pessoas que são ligadas à internet, importante, elas são localizadas em alguns lugares, como, por exemplo, na China, felizmente, na América do Norte, na Europa. Então, você tem pessoas mais conectadas, o que gera uma distorção cartográfica nos sinais, é claro, e a gente precisa levar isso em consideração, e tem a questão populacional, né? Longas populações que estão, inclusive, remotas, que é o caso do interior da Índia, por exemplo. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Então, o que nós pretendemos é justamente o que a OMS recomenda, antecipação ou detecção precoce, né? Para que a gente não chegue nem na fase de contenção ou de mitigação, e conversar continuamente, né, em
conversas com as autoridades de saúde pública, né, sobre os sinais que sejam notados, né, antes que nós tenhamos a situação epidêmica ou pandêmica. Então, é um misto, né, de epidemiologia, ciência de dados, geografia da saúde, um pouco de modelagem epidêmica, né? Lembrando que, no fim das contas, a gente faz a mesma epidemia que o Jon Snow, não o Jon Snow do Game of Thrones, mas esse cara aqui, certo? Fez com uns pontinhos no mapa de Londres para fazer a cólera, que hoje nós podemos repetir o estudo dele facilmente usando métodos de geoestatística e chegar no mesmo ponto que ele disse, olha, tem uma fonte ali que é a fonte da cólera. E aí ele arranca, né, o braço dessa fonte e a cólera é controlada em Londres. Nós vigiamos coisas bem diferentes, como, por exemplo, algo que nós estamos vigiando em cima da notificação de bactérias resistentes, como as KPCs, que começam aqui no centro do estado de São Paulo, que nós não temos nós estamos progredindo até o tempo presente, e se vocês virem, vai caminhando para a esquerda do estado, né? Aqui caminhando para o oeste, né, do estado, de uma maneira mais forte. Isso através de redes hospitalares, porque aqui se trata de infecção hospitalar. Então, era isso que eu tinha que dizer, né? Uma das vantagens de morar numa cidade pequena, além de você conseguir vacinar a cidade inteira num dia só, porque ela é pequena mesmo, né? É você poder olhar pela sua janela e ver algumas coisinhas bonitas, como aqui nós somos uma serra, o topo da nossa serra, né, chamada Cuesta, ou Serra de Botucatu, tem essa igrejinha que é uma delícia de olhar e que eu consigo ver pela minha janela, né, todos os dias, né, um bom descanso visual. Em nome do professor Medina e da nossa disciplina e do hospital, eu queria agradecer ao professor Carlos Fortaleza. Obrigado mesmo pela sua brilhante apresentação, uma aula lindíssima. Parabenizar pelo teu trabalho, agradecer a presença de todos e convidá-los a todos para a nossa próxima reunião. Bom dia a todos e até a próxima terça-feira.